tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, eu sou o Sanz Almeida, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do podcast CIO Cast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Nesta edição nós vamos falar sobre transformação digital. Qual a participação do CIO? Conosco temos neste episódio o Stênio Oliveira, Head de Desenvolvimento da Wiser, e como convidado especial recebemos o Washington Franco. O Washington é mestre em Ciência da Computação pela UFPE, executivo apaixonado por tecnologia e entusiasta de inovação com sólida carreira em empresas de grande porte nacionais e até multinacionais. Atualmente, o Washington atua como CIO da Moura do B. Washington, meu amigo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a você, Sanzio, ao Stênio, pelo convite por estar aqui. Será um prazer compartilhar um pouco da minha experiência e conhecimento e também aprender com vocês. Stênio, mais uma vez, mais um episódio aí do CIO Cast. Obrigado, Sanzio. Saudações a todos aqui no CIO Cast. Obrigado pela sua participação, Washington. Washington, conta um pouco para nós sobre a sua trajetória, quem é o Washington Franco, conta um pouco para a gente aí da sua história de sucesso aí. Bom, o Washington é graduado em processamento de dados, tem especialização em análise de sistemas, com MBA em gestão empresarial, e sou mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Um executivo com uma trajetória consolidada na área de TI, né, processos e projetos, desenvolvido em empresas nacionais e multinacionais, dos mais variados segmentos. Tive o privilégio de trabalhar no setor elétrico, né, alimentos e bebidas, manufatura, autopeças e várias holdings empresariais. Eu entendo que esse histórico de sucesso foi porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas inspiradoras e que me permitiram liderar times multidisciplinares e multifuncionais, sempre com foco em engajamento e alinhamento com os objetivos estratégicos, né? Como você disse, eu sou realmente entusiasta de inovação, adepto ao aprendizado contínuo. Então, eu busco sempre impactar de forma positiva os negócios, produtos e pessoas com as quais eu convivo no dia a dia e tentando inspirar e até, quando me permitem, faço mentoria com algumas pessoas. Washington, parabéns aí pela sua trajetória aí de sucesso. E Washington, sem mais delongas, nosso tema principal aqui do episódio de hoje, qual o papel do CIO na transformação digital? Bom, o papel do CIO na transformação digital realmente é desafiador, né? Ele deve ser o papel entre a ponte, né, da estratégia e execução, então responsável por alinhar esses objetivos estratégicos com a capacidade de consumir e aplicar tecnologia nesse crescimento e especialmente resolvendo problemas do negócio. Eu acho que é encorajar a criatividade na busca pela inovação, fomentar essa transformação digital, né? Porque é uma realidade que faz parte do papel do CIO, mas muito embora, né, percebe-se também o crescimento da transformação digital ao lado do CIO, né? Porque muitas vezes você tem um foco na operação e muitas companhias você destaca uma pessoa para ser o evangelista da informação. Eu acho que isso da transformação acho que faz todo sentido. Então, mais que cuidar de tudo, toda a tecnologia, né, da infraestrutura, redes, sistemas e tudo mais, a pessoa tem que pensar no como vai ser esse rumo da transformação digital para a companhia. Então, é importante que o CIO tenha uma visão muito ampla do seu negócio, né, que é extremamente importante no processo de transformação, porque é ele que vai ser capaz, ou a pessoa que liderar isso, tem que prever os impactos, né, de reduzir os possíveis atritos que vão gerar com a implementação de novas tecnologias. Legal, Washington. Washington, eu acho também que um dos principais papéis aí do CIO dentro da transformação digital é a sustentação, né? A sustentação do trabalho voltado à transformação digital, a liderança em cima dos times, né? Não só de TI, mas os times de negócio, fazer aí a ponte, né? Fazer a ponte entre a direção, a alta direção da empresa e os colaboradores e o consumidor. Eu acho que transformação digital ela deve ser principalmente voltada ao consumidor, ao cliente final. Não tem sentido transformar uma empresa digitalmente
se não for para gerar benefícios, se não for para gerar bônus a quem está consumindo aquilo, a quem está comprando, né? Porque senão você perde o sentido de tanto esforço. E uma das coisas que o CIO precisa fazer é planejar como gerar valor para o negócio nesse sentido todo, né? Várias outras coisas, como reter talentos, né? O que é um desafio aí para todo mundo que atua aí atualmente na área de tecnologia. Manter todos esses setores alinhados com o objetivo da empresa, principalmente a área de TI, entender quais são os objetivos da TI, os objetivos da empresa e fazer com que eles sejam transformados em objetivos das áreas de tecnologia e sustentar isso tudo, né, para conseguir aí avançar e conseguir ter, de fato, uma transformação digital que traga benefícios, atingindo aí os objetivos da empresa, trazendo vantagens, trazendo benefícios ao consumidor final, ao mercado, ao país aí como um todo, e conseguir chegar ao sucesso da transformação digital, né? E pelo menos eu tenho essa percepção que muito se fala em transformação digital, mas a maioria das empresas, de fato, não atuam com transformação digital, não transformam os seus modelos de negócio, não mudam os seus modelos de negócio, são empresas que têm os seus modelos, os seus processos, toda a sua operação de 10 anos atrás, né? E mais se fala muito em relação à inovação e transformação digital, mas na prática são poucas as empresas que conseguem montar uma estratégia de transformação digital, de inovação, para se ter sucesso. Vocês têm essa percepção também? Eu tenho essa percepção já faz um tempo, que não é todo mundo que de fato atua com transformação digital, com inovação, com tudo que está aí na nossa frente aí, não. Bom, eu até tive a oportunidade de publicar um artigo, já faz algum tempo, em que eu intitulei de A Transformação Digital, Todos Precisam Estar Nessa Jornada. Né? Porque, assim, hoje em dia é muito comum a gente ouvir discussão sobre transformação digital nas empresas, né, em mais diversos segmentos, mas se a gente não aprofundar, a gente precisa entender para não antecipar etapas. Né? Acho que não se trata apenas de trazer tecnologia, né? Acho que a gente tem que ver, é muito mais que uma questão de atualização, né? E busca por competitividade. Então, assim, eu acho que o grande desafio é cultural, né? E também não é digitalizar um processo, né? Às vezes tem gente digitalizando, eu acho que você está, claro, trazendo eficiência com a digitalização, mas a transformação digital é você poder trazer recursos, aumentar o seu resultado com os mesmos recursos, né? Então, eu acho que é uma forma contínua, tá? Então, se a gente lembrar uma frase interessante do Peter Drucker, ele dizia, né? Ele disse, não importa o quão boa seja a estratégia, né? Se a cultura corporativa não for projetada para isso, ela não será implementada. E complementando aí até, pegando um trechinho do que você falou, Austin, sobre a evangelização das transformações digitais na empresa, né? Acredito que o esforço seja muito maior com relação a ter que vencer processos, como o Sanzi falou, que já estão há muitos anos dentro da empresa estabelecidos, e fazer com que as mudanças aconteçam, que as pessoas realmente se esforcem para juntas, dentro de um plano, conseguir adotar essas mudanças, visando o benefício não só da empresa, mas também, como foi bem dito, né? Passar a beneficiar também os clientes, né, dessas empresas, é realmente um ponto muito desafiador, né? E o papel do CIO, como você bem disse, né, é ser o comunicador e o grande defensor de tudo isso, né? Acho que esse é um dos principais pontos de tudo que a gente considera como desafio. Na minha percepção, eu entendo que esse é um dos maiores, porque você vai lidar ali com processos que já estão firmados dentro da empresa, e as pessoas elas se identificam com isso, e para mudar realmente essa cultura é muito difícil, né? Então, acho que é um dos principais desafios do CIO, na minha perspectiva, concordando com o que vocês falaram, esse, né? Mudar a cultura
E também nessa trilha de defensor dessas mudanças, ter ao lado ali os stakeholders e as pessoas que vão realmente apoiar essa mudança, né? Sem o apoio também não é possível seguir em frente. Ninguém vai comprar a luta, né? Ninguém vai querer lutar com você, lado a lado. Completando, concordo plenamente, né? Por isso que é bom essas oportunidades para nós interagirmos sobre um tema tão importante, né? A transformação digital, se ela não estiver diretamente conectada à gestão e à liderança, e ainda alinhada à questão cultural, não vai dar certo. Então, porque a mudança da transformação, ela provoca, né? É um tema que é discutido de forma bastante intensa nas companhias, né? Então, não é só adequar a nova tecnologia ou entender melhor como usar uma ferramenta ou um processo, né? É quebrar paradigma, é pensar no modelo atual, criando novos processos, né? Novas alternativas. E aí me remete a algumas lembranças, né? Se eu não me engano, acho que é o Manual de Oslo, diz que a inovação dentro das empresas são mudanças planejadas com o objetivo de melhorar seu desempenho, né? Então, acho que esse é o foco. Perfeito. E quando a gente fala de cultura, nós estamos falando na cultura não só dos usuários, né, mas na cultura do consumidor. O consumidor, por muitas vezes, não tem a cultura necessária para utilizar os benefícios que a transformação digital traz, até como a gente falou aqui, né? E até mesmo, às vezes, da alta direção ou do próprio conselho da empresa, principalmente quando estamos falando de pequenas e médias empresas, que geralmente são empresas com base familiar, acabam muitas vezes não tendo esse contato externo e acabam achando que isso não vai transformar aí o seu negócio, e o modelo de negócio acaba se perpetuando para o resto da vida, né? Porque justamente você não consegue aí quebrar a cultura, às vezes nem mesmo dos proprietários da empresa, né? Geralmente empresa média, empresa pequena, geralmente ali é o proprietário, não tem um conselho lá para falar, para mudar a direção da empresa, geralmente é o dono, né? Como chama aqui no Brasil, é o dono que dá as direções em cima disso, e às vezes por mais que o CIO, o Head de TI, tenha boa vontade, tenha conhecimento para iniciar aí a jornada de transformação digital, ele não tem apoio da alta direção. E uma das coisas que eu mais aprendi nessa vida aí, trabalhando aí todos esses anos com TI, é que se você não tiver apoio da alta direção, meu amigo, esquece, seu projeto dificilmente vai ter sucesso. A TI precisa estar respaldada aí pela alta direção para conseguir ter sucesso, ter apoio aí nos seus projetos, né? Falando aí dentro do papel do CIO, eu acho até que tem alguns mitos que ele precisa quebrar, né, dentro da própria empresa, porque caso a sensibilização com os demais, nas linhas da pirâmide aí, tanto na alta direção como na base da pirâmide, se alguns mitos não forem quebrados, vai ficar mais difícil ainda de quebrar as questões aí culturais, né? Eu já escutei muito aí em algumas empresas aí que acabaram não fazendo aí esse papel, esse dever de casa em relação à cultura, que fala, esse negócio aí de transformação digital é só sobre tecnologia, mas isso é uma inverdade. Transformação digital é sobre o negócio, não é sobre tecnologia, né? Muitas vezes eu escutei, isso aí é uma coisa que o pessoal da TI está tratando, mas não é o pessoal da TI que está tratando, é uma remodelagem no modelo de negócio, é uma inovação em cima de todo o contexto organizacional. E até pior, eu até já escutei que transformação digital é algo só para empresas de tecnologia, de forma alguma. Transformação digital ela pode acontecer para todo tipo de empresa, para todo porte, para todo segmento, independente se você fabrica pão ou se você é uma empresa de tecnologia. Não tem muito sentido essas analogias que fazem, mas eu entendo que fazem essas analogias por pura falta de conhecimento, né, por pura falta de consumir conteúdos nesse sentido, adquirir o conhecimento necessário, e às vezes falha dentro da própria empresa da sensibilização em relação à inovação. Muitas empresas acabam não tratando inovação e transformação digital no seu dia a dia. A rotina come o dia inteiro, ninguém tem tempo para inovar, ninguém tem tempo
para transformar. E já se tem muitos casos aí ao redor do mundo que empresa que não consegue parar para pensar no futuro fica no passado. Quem fica no passado, num mercado tão competitivo como esse, só tem um futuro que é ir para a ruína, é quebrar. Vocês concordam com isso? Eu ia comentar, Sanji, que eu me recordei agora aqui, que dentro desse processo todo, né, e o Washington vai comentar até sobre isso, acredito, tem a questão da integração de sistemas legados, né? Então você não vai mudar só a cabeça das pessoas, né? Você vai ter que se preocupar também com sistemas que já estão operando dentro da empresa e que você, nesse processo de transformação, você vai ter que, a reboque, cuidar deles, né? E naturalmente fazer a mudança disso. E uma outra coisa que está atrelada a isso também é que com o advento da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, entra um novo ponto aí de preocupação, que é cibersegurança, né? Então, era só para acrescentar aí esses dois itens que não são menos importantes do que mudar a cultura, que é a maior, com certeza, né? Mas tem mais esses pontos aí de preocupação e desafiadores, né? Que seriam sistemas legados e também a preocupação, mais do que nunca, com a cibersegurança. Sem dúvida, Stênio. Não se pode jogar fora, né, do que você construiu ao longo do tempo, simplesmente por uma mudança, né? Você tem que aproveitar todo o conhecimento e toda a tecnologia e a arquitetura que lhe trouxe até aquele momento, né? Ela tem que só ser substituída aquilo que realmente não faz mais relevância. Então, acho que é importante. O legado, com as construções de middlewares, né? Hoje a questão de integração está totalmente superada, né? É uma coisa hoje totalmente simples, né? Se conecta tudo a tudo, né? Então, eu entendo que não se pode simplesmente olhar para frente e esquecer o passado, né? É a minha percepção. Com relação à segurança da informação, o cybercrime está aí, ao nosso redor. Tem um dito muito bacana nos fóruns, que é: se você não é se você não foi ainda invadido ou não teve nenhum incidente, né? A questão é quando será, né? Então, de fato, é um tema tão preocupante que algumas empresas já o colocam até em discussões de conselho de administração, empresas de maior porte, né? Empresas de maior porte já tem a consideração, já tem sempre uma pessoa lá no conselho que olha esse fato pela relevância. Tanto também a questão da transformação. Costuma-se ver agora pessoas, né, com comissões ou comitê de inovação reportando para o conselho, né? Porque muitas vezes você tem uma quebra de paradigma grande, né? Que as pessoas, aquelas que não conseguem ter a percepção do quão importante é a mudança, porque a dinâmica, como o Sandro disse, muito mais do que qualquer pressão de mercado, é a velocidade como as coisas se transformam, né? Então, o que eu fiz ontem não necessariamente vai servir hoje, quiçá amanhã. Então, a dinâmica de produtos, serviços e que tipo de oferta eu faço, que tipo de modelo eu acerto para aquela oferta, né? A gente pode dar um exemplo claro de uma coisa que a gente usa cotidianamente: telefonia móvel. Como que mudou ao longo do tempo, né? Dos pacotes por tipo de serviço, hoje é um pacote geral que contempla tudo, e a concorrência é outra, o que eu ofereço mais para o cliente estar comigo. Então, assim, essa dinâmica é transformação. E é tudo cíclico, né? Porque a gente fala aí da cibersegurança e etc., né? Mas é importante saber que, em se tratando de segurança voltada para a tecnologia, o ponto mais frágil é o ser humano. E isso envolve também a mudança de cultura, né? Então, a gente está sempre voltando para o humano, ou seja, para quem realmente, de fato, vai fazer o uso, o fruto das mudanças, né? Então, a gente fala sobre, eu vou proteger um sistema, eu vou utilizar firewall, eu tenho backup, eu tenho contingência, mas nada disso vai ser efetivo se quem está à frente, quem cuida, e até mesmo quem faz o uso no dia a dia, no cotidiano dentro das empresas, não estiver, digamos assim, catequizado para as boas práticas da segurança da informação. Perfeito. E também aí falando ainda sobre a parte do CIO, só para complementar a minha outra fala,
quando a gente fala em relação das funções do CIO, é fazer também aí a sustentação e o apoio aí ao negócio, a ver quais os reais benefícios e até a dificuldade cultural de implementar o benefício. Porque às vezes a ideia é maravilhosa, mas para você implementar aquele benefício é um desafio. Eu vou dar um exemplo aqui que sempre foi muito claro na minha mente. Os órgãos aí, governamentais em relação à parte de trânsito, né, o Detran, o Denatran, já faz alguns anos, uns 3, 4 anos, que não mandam mais documentos de veículos, por exemplo, em papel, não mandam mais carteira de motorista, né, agora é de 100% digital. Eu acho isso maravilhoso, né? Você ficava lá um monte de tempo esperando lá chegar no correio, às vezes nem chegava. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu fico também, por outro lado, imaginando, ou as pessoas que têm dificuldade a acesso, nesse sentido, da quebra de paradigma dentro da mente dessas pessoas. Como assim eu não vou ter o papel do documento do carro? Como assim eu vou ter no smartphone? E a dificuldade dele de pegar e de manusear esse tipo de documento, porque ele não está acostumado, não é do dia a dia dele, né? Às vezes uma pessoa com escolaridade menor, com menos acesso a esse tipo de tecnologia, e ele não tem cultura, ele não tem conhecimento para aquilo, e acaba gerando muitos problemas, né? Eu acho que hoje em dia isso acabou ficando mais maduro, até porque o tempo passou, né? As pessoas foram obrigadas a se acostumar, mas eu sempre me chamou a atenção esse exemplo, como, por exemplo, até hoje me chama a atenção quando você vai, você passa nas ruas e você vê em lotéricas, por exemplo, filas dobrando a esquina de gente para pagar boleto. Sendo que boleto pode ser pago por internet banking há muito tempo e que lá atrás foi uma transformação. Lá atrás, alguns anos atrás, mas até hoje, muita gente ainda acabou não tendo acesso a essa tecnologia, às vezes pode ter receio, aí entra a questão cultural de novo, né? E eu acho que dentro dos papéis aí do CIO, eu acho que também está isso, né? Fazer aí participar desse planejamento no sentido de quebrar cultura, não só internamente, mas quebrar cultura externamente, para a utilização dos benefícios, né? Está seguindo a minha linha de raciocínio. Transformação digital, se não for trazer benefício para o consumidor, não tem muito sentido. Para mim, tem que trazer benefício, tem que se transformar digitalmente, mas para trazer ganho, para trazer benefício, para somar, não só para dizer que a empresa foi transformada digitalmente. Vocês acham isso coerente? Sem dúvida. Para mim, essa transformação do Detran, de você não ter mais um documento em papel, a carteira de motorista, você poder usá-la digitalmente, para mim é algo assim, uma virada de página muito positiva. No começo, eu até me estranhava, porque se alguém me abordar, como é que vai ser, né? Mas olha a facilidade, você sai de casa hoje, você não precisa mais se preocupar. Esqueci o documento, né? Já aconteceu, né? No passado, esqueci o documento, preciso voltar, esqueci. Hoje não, né? Inclusive eu fui abordado numa situação e não tinha sinal de celular. Falei pro policial, né? Não tem sinal, não tem problema. Eu com a placa do teu veículo está no seu nome? Falei, tá. Aí ele falou, com a placa do teu veículo, se não eu pegaria teu CPF. O equipamento dele tem conectividade, não importa você, né? Então, assim, foi muito tranquilo, tá? Assim, a abordagem, eu fiquei preocupado. Falei, pô, será que eu vou ser penalizado por não estar digitalmente ali disponível? Não, nada disso. Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? Sem dúvida. Semear isso. Por exemplo, você usou um exemplo das loterias, eu também às vezes fico estarrecido, né? Mas são pessoas que muitas vezes não estão integradas a um mundo que nós vivemos, né? Mas agora, com a entrada forte dos bancos digitais, eu acho que muitas dessas pessoas vão ter oportunidade para fazer essa mudança, né? Porque ele não quer ficar na fila ali 15, 20 minutos, 30 minutos, que será, para pagar um boleto, né? Por falta de oportunidade, né? E agora com a entrada dos bancos digitais está muito forte, sem taxa, muito simples, a pessoa não precisa nem ir no banco, tirar a fotografia do documento, que já criou uma conta digital. Hoje, com o Pix avançando como está, né? Eu creio que esses tipos de serviços eles tendem a diminuir. Isso é uma aposta que eu faço. Muito legal o exemplo que você falou aí de não precisar sair com a carteira. Agora, nem para cartão de crédito nem débito você precisa mais levar, porque já existem as carteiras digitais aí nos smartphones, né? Então você já cadastra ali o seu cartão ali dentro do
celular, né? E você passa ali dentro do celular ou até mesmo no relógio, né? Eu lembro que uma vez eu paguei uma conta com um relógio, né? Chegou com a maquininha, eu encostei o relógio lá na máquina. Eu tive uma tia que ela ficou com uma cara de paisagem, sem entender o que tinha acontecido, porque ela nunca tinha tido acesso àquilo, né? E aí eu fui explicar para ela, e no final das contas ela falou assim: eu não vou me acostumar nunca com essas coisas. Então é uma coisa, o mundo evolui muito rápido, até para a gente que está no meio de tecnologia. Você imagina para uma pessoa comum, uma pessoa que não respira isso. Nós respiramos isso no nosso dia a dia, né? As pessoas não respiram isso no dia a dia, a maioria das pessoas não respiram isso no dia a dia. Então, às vezes, é difícil até para a gente. Caramba, como é que fizeram isso, né? Como você falou lá, o caso lá do Detran, eu falei esse caso aí do relógio. Para as pessoas normais, isso acaba ficando um pouco até mais difícil. E, Washington, dentro disso tudo, montar uma estratégia correta para direcionar, né, implementar a transformação digital em uma organização é algo primordial, né? Acho que precisa ser feito aí um trabalho de preparação antes até da ação em cima de transformação digital, remodelar o negócio, como a gente havia falado. Até que ponto o CIO pode ajudar nessa estratégia? Porque não é só responsabilidade do CIO, né? É a responsabilidade do negócio, né? Como é que você acha que o CIO poderia atuar em cima da estratégia, do planejamento? Não estou nem falando muito assim da execução, é mais na concepção da ideia de criar uma empresa transformada digitalmente. Como que o CIO pode atuar nisso? Assim, apesar de ser simples, a contemplação disso é um pouco mais complexa, né? Então, assim, o digital é vendas, né? É marketing, é finanças, é o jurídico, é operação, acaba sendo tudo da organização. Então, para realizar uma transformação digital bem-sucedida, não basta apenas investir em novas tecnologias, né? Então, primeiro, eu acho que sim, um ponto importante, mudar o mindset. A gente precisa ser mais ágil, né? Adotar práticas que possam aumentar muita probabilidade da transformação, né? Então, tentativas, elas têm que ser incentivadas, né? E cuidar dessa cultura, a gente falou disso, isso acho que nunca vai deixar de ser um tema importante, porque eu considero uma das principais desafios da jornada da transformação é a questão cultural. A inovação trazida pela tecnologia faz com que o tempo e a vida dos produtos, como a gente já disse aqui, passe muito rápido, né? Então, se a gente não for ligeiro, né, quando você trouxer a sua ideia, ela já está vencida, né? Ela já foi superada, né? E assim, essa estratégia ela tem que contar com a participação de todos, ela tem que ser bastante aberta, né? Permitir que todos possam apresentar ideias, que incentivem, né? Que possam ser usados, né? Desenvolvendo processo, produto, sugestões de serviço, né? Eu acho que a gente tem que dar espaço para o fracasso, certo? Inevitavelmente a gente vai investir em algo que não vai trazer o resultado que a gente espera, né? Mas isso faz parte do aprendizado. Então, se nós não levarmos isso em consideração, a gente vai cercear a oportunidade de trazer algo que possa transformar, né? Porque para transformar não precisa ser disruptivo, né? A gente pode transformar no modelo de negócio que a gente tem, no produto que a gente já comercializa, no serviço que a gente já executa, né? Muitas vezes pode surgir aí, né, uma transformação que traga resultado sem eu mexer muito, né? Simplesmente adequando o processo, trazendo a facilidade, levando algo que antes era mais burocrático, simplificando, né? Então, eu acho que isso é o que a transformação pode oferecer de melhor, que é a mudança dos processos na organização, tá certo? E, para isso, a gente tem que ter esses processos muito bem estabelecidos e aí a gente atuar de forma, uma visão bastante ampliada, né? E, concorda, Estênio? Contribui com a gente. Isso, eu ia falar exatamente sobre isso, que seria uma visão mais holística, né? Uma atuação mais holística dentro da empresa, e considerando que você está assumindo, inclusive, riscos, né? Também tenho a percepção de que o CIO, nas suas responsabilidades, ele tem por missão fazer um aprofundamento de todas as áreas, né? Ele não pode ficar alheio apenas à área A, B, C ou D, né? Então, assim, eu penso que essa abrangência, como você bem comentou, né? Ela tem essa holisticamente uma atuação do CIO,
correndo riscos por conta das reais mudanças que vão acontecer, né? Do sucesso ou insucesso, mas penso muito que se não houvesse aprofundamento do CIO, é possível que algo não saia como planejado, né? Mesmo tendo essa estratégia ali já bem planejada, bem estudada e até que tenha funcionado em outras ocasiões, mas caso não haja esse aprofundamento, imagino que o plano não saia como desejado. Perfeito. Tanto que, por exemplo, eu acho que nós como um todo, não estamos preparados para lidar com algo novo, né? A gente tem aí uma dificuldade de absorção disso, né? Então, à medida que a transformação digital passa a remodelar os processos, impacta diretamente no resultado dos negócios, né, tem que buscar adaptar e captar todos esses benefícios, né, para a realidade, né? Então, a transformação é algo muito mais profundo, né? Então, assim, as dificuldades e compreensão dessa implementação, mas, assim, transformar é muito mais que TI e pesquisa e desenvolvimento, né? Eu acho que tudo na organização pode oferecer uma transformação e uma oportunidade de você trazer mais receita ou mais longevidade para o seu produto, se você abrir a oportunidade de ter um olhar muito mais ampliado, né? Acho que isso de forma bastante pragmática, né? Acho que as estruturas elas têm que deixar de ser rígidas, ser flexíveis, né? Os ouvidos têm que ser mais abertos, né? Acho que isso contribui. Pensei também aqui na tomada de decisão baseada em dados, né? Onde você também faz aquela abordagem da experiência do cliente, que é muito importante para poder você tomar as decisões estratégicas dentro e fora da empresa, né? Afinal de contas, as transformações digitais vão afetar os dois lados, né? Então, pensei muito sobre a tomada de decisão baseada em dados, que já há algum tempo é campo de estudo e utilização dentro das principais empresas que adotam a transformação digital. Sem dúvida. Inclusive, quem não teve a oportunidade de ver o podcast com a Piva, né, do iFood, que vocês produziram, eu acho que vale a pena. Ela é especialista em dados e ela comenta com muita riqueza, né, o quão importante é você ter informação, né, no momento em que você mais precisa, né? Se você não tem ela estruturada, né, então o Data Analytics, né, a parte de mineração, hoje tem uma riqueza, tem um valor muito diferenciado, e é um trabalho de bastidor, né? É um trabalho de frente, então é um trabalho rico, que quem ainda não está investindo nisso está perdendo a oportunidade de olhar o seu negócio de forma diferente. E um ponto que você falou aí, complementando a sua fala, Washington, a Piva falou muito bem no episódio do iFood, mas eu lembro muito bem de dois pontos que a gente tratou também no podcast. Esse podcast aqui, a custo de muito trabalho, graças a Deus está ficando muito rico, mas eu lembro de dois episódios muito interessantes. O primeiro deles foi do Wesley. O Wesley é head de dados da Smart Fit, e ele contou aqui no episódio que ele estava conversando com a avó dele, e a avó dele perguntou o que ele fazia, e ele fazia, vó, eu faço relatório para academia. Aí ela, como assim você faz relatório para academia? E aí ele falou, vó, não sou eu não, eu tenho mais de 20 pessoas fazendo relatório para academia. Aí ela olhou para ele e falou, esse pessoal não sabe como é que gasta dinheiro. Porque você falando isso, né, uma academia, como é que tem tanto relatório, né? Mas tem tanto relatório porque é um grupo com franquias, com várias outras marcas de outros segmentos, então bem interessante isso aí. E outro caso, que inclusive a gente postou aí também no YouTube, foi do nosso amigo Diego Dantas, da OK Dados, que trouxe para a gente um caso que ele montou um dashboard para uma hamburgueria, um colega dele de um food truck, e ele conseguiu resolver o problema das vendas nas terças e nas quartas-feiras. Identificou os gaps e resolveu os problemas das vendas. Então, falei aqui, né, nesse dia não dá mais para aceitar que empresa pequena não tem espaço para inovar. O cara inovou num food truck, então não tem mais esse papinho, essa conversa que não dá para você se transformar digitalmente e inovar. Por que eu falo se transformar digitalmente? Porque o cara tinha os pedidos, digamos, não tão bem controlados, né? Então, se a partir do momento que nós transformamos o processo dele e colocamos aí ela orientada a dados, que foi o gancho aí que o Stênio puxou,
ela se transformou digitalmente, ela inovou, né? E conseguiu atingir os resultados que, no caso dele, eram as vendas de sanduíche nas terças e nas quartas-feiras, e foi completamente aí, resolvido, né? Diante do que a gente estava falando, eu vejo que um dos pontos assim, primordiais quando a gente fala de inovação e principalmente de transformação digital é ter uma cultura ágil, mas uma cultura ágil não só falando de metodologia ágil, mas uma cultura intrínseca para todo mundo de agilidade nas coisas, menos burocracia para fazer as coisas, porque você precisa de celeridade para ter as coisas, né? Quando a gente fala aí de metodologia ágil, nós conseguimos aí reduzir o tempo das entregas, fazer em microentregas, né? Mas as empresas hoje elas sentem muito a necessidade de se tornarem mais rápidas para conseguir atingir aí os seus objetivos com mais velocidade, melhoria da eficiência, não fica aquele de coisa para ser entregue. Inclusive, outro episódio que foi tratado aqui sobre metodologia ágil aí com o Zanato, e ele passou que essas microentregas, né, essas entregas fatiadas em pedaços menores, elas trazem uma satisfação aos participantes do projeto, no sentido de, eu já entreguei alguma coisa, né? Então, isso traz uma satisfação psicológica até para as pessoas participantes aí dos projetos e dos processos aí voltados à transformação digital. Porque o cara não vai ter a entrega só depois de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do projeto, demora isso, né? Então, a metodologia ágil, somando a tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é um forte aliado, como também a cultura ágil. Quando eu estou falando de cultura ágil, mais uma vez, não é metodologia ágil, Scrum, Kanban, não é nada disso. É as pessoas estarem sensibilizadas, aculturadas a serem ágeis, né? A serem simples, a serem práticas em todas as atividades para cumprir aí os seus objetivos voltados à transformação digital. Vocês acham isso? Aquela burocratização do passado perdeu totalmente espaço aí para o mundo de hoje, né? Total. Eu acho que, acredito, na verdade, né, que essa desburocratização é o que traz o grande diferencial da transformação, né? Você implementa com um protótipo, por exemplo, e você avalia o resultado disso e aí você sai. Você não precisa fazer a construção de um sistema que demorava ou de uma solução que demorava alguns meses para você avaliar, poxa, isso não trouxe o resultado que eu esperava. Hoje você trabalha com prototipação de forma muito mais dinâmica, né? E integrando, né? Como eu falei, a superação da integração propicia isso, né? Então você conecta setores, segmentos, né? E traz agilidade. Então, muitas vezes, né? Você não pode deixar alguns pontos relevantes de lado, né? Como bem já lembrado por Stênio, a parte de cibersegurança é um tema que não pode ser negligenciado. A gente tem que fazer tudo ágil, mas temos que ter uma governança, né? E isso vai fazer com que você acelere de forma bastante o processo, né? Testou, deu certo, implemento ou aperfeiçoou. Testei, não deu certo, abandono e siga em frente, vamos lá. Muito bem colocado, Washington. Até porque a transformação digital, ela, devido ao cenário digital estar em constante evolução, né, como nós bem sabemos, numa velocidade aquém aí da maioria da população acompanhar, inclusive, né? Imagino que ela tem que ser flexível e adaptável a qualquer situação. Perfeito. E dentro dos grandes desafios aí que nós temos aí para se transformar digitalmente, falamos aqui também dos papéis do CIO para suportar aí todos esses temas, nós falamos aqui de mudança cultural, falamos de remodelagem de processos, remodelagem de negócios, né? E a gente também falou aí sobre a parte de automação de processos, né? Transformação digital, bem como a gente falou aqui, não é só sobre tecnologia, mas a tecnologia ela é uma forte aliada e com as coisas que foram surgindo aí, principalmente nos últimos anos, as empresas passaram a ter mais acesso aos facilitadores para romper todas essas dificuldades, né?
Vou dar um exemplo do 5G, por exemplo. Essa semana eu vi um post do Ricardo Amorim, né, o apresentador lá do Manhattan Connection, um dos maiores influenciadores aí do LinkedIn atualmente, que através de 5G, um médico fazendo uma cirurgia em outra cidade utilizando o 5G. Tinha uma conjunta médica com o paciente, né? O paciente era uma banana. A banana, ele descascou a banana, ele abriu a banana com o bisturi, ele fez uma introdução de outro objeto dentro da banana, costurou a banana e deu ponto mesmo na banana. E eu vendo aquele vídeo, eu falei, caramba, olha o quanto isso é disruptivo, né? Olha quantas vidas podem ser salvas com isso daqui a pouco, né? De você ter uma conjunta médica ali com o paciente, mas o especialista ele pode estar atendendo de todo lugar, ele não precisa pegar um carro, ele não precisa pegar um avião para correr e socorrer ali quem está passando ali por alguma coisa urgente, né? E pensando até mais lá na frente, né? Sei que se trata de vidas, esse tema é um pouco polêmico, mas o que garante que daqui a 50 anos nós estaremos tratando disso com robôs de inteligência artificial? Eu não me arrisco a duvidar disso. Eu não me arrisco de forma alguma a duvidar disso. Então, o que eu estou querendo dizer? Por mais que existissem as ideias de fazer isso até alguns anos atrás, mas elas só se tornaram possíveis porque existiam os meios, né? Um desses meios, como eu coloquei aqui, o 5G, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui na área de saúde, mas existem vários outros meios aí em cima disso. E também outros, né? Big Data, muitas coisas, muitos estudos a nível corporativo, a nível governamental, a nível de saúde, a nível até de filantropia, de saúde pública. Sem Big Data eram impossíveis de se chegar num raciocínio. Existia boa vontade, as pessoas já sabiam que precisavam fazer aquilo, mas elas não tinham como fazer aquilo, né? E aí a tecnologia veio lá, tá aqui para vocês usarem, vocês colocarem isso aí para frente. Tem várias outras, né? Realidade virtual, inteligência artificial. Então, queria colocar aqui essa minha ideia, essa provocação aqui para todos, que a tecnologia, ela não é o único ponto, como a gente já falou várias vezes aqui em relação à transformação digital, porque é uma remodelagem de negócio para trazer benefícios aí para o mercado. Mas, através dessas tecnologias, nós conseguimos implementar a transformação digital. Transformação digital sem tecnologia adequada, ela não existe de forma alguma, né? E você me fez lembrar de um tema que o Stênio falou, a gente já comentou um pouquinho aqui, que é dados, né? Eles são fundamentais, né? Cada vez mais são um dos pilares e sem ele a transformação não ocorre. Né? E assim, porque você falou do 5G, cada vez mais as conexões vão ser feitas em lugares mais de extremos possíveis, né? Numa velocidade quase que em tempo real, né? Você vai conseguir transmissão, você vai conseguir interação, diferentes tipos de dispositivo, né? Vai quebrar essa barreira das propriedades, né? Eu vejo que essas informações, por exemplo, elas não vão se limitar a dashboards executivos, né? Muito pelo contrário, né? Elas vão automatizar os processos, vão dar fluidez aos fluxos de dados, vai permitir tomar decisão. Aí, usando inteligência artificial, muitas vezes você vai poder tirar vantagem disso, né? Ajudando, né, a sua equipe já com um resumo do que tem que atuar de forma mais assim no micro, né? Então, eu acho que assim a capacidade de reduzir risco e incerteza em projetos, quando você utiliza esses pilares, é grande. Você com certeza vai ter oportunidade, né? Se a gente lembrar, acho que todo mundo aqui conhece, né? Murilo Gun virou um palestrante, mas era um humorista, né? E tem uma frase dele que eu guardei, né? Que para mim é isso, né? Que é a inovação. Quando a gente olha para o nosso business, né? Negócio, né? Inovação é quando você usa a criatividade para emitir mais notas fiscais, né? Você está trazendo mais resultado para a sua companhia, você está transformando, você está trazendo. Então, nem sempre precisa ser uma transformação disruptiva. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Cara, eu posso reinventar com o que eu tenho, né? Como é que eu faço para fazer mais com o que eu tenho? É aquele velho ditado, né?
faça mais com o que você tem. E aí a transformação é preponderante nisso. Perfeito, você falou do Murilo Gun, adoro o Murilo Gun, inclusive ele faz total sentido de ser citado aqui no podcast. Já tive a oportunidade até de encontrar com ele no aeroporto de Guarulhos uma vez, e eu falei para ele, cara, você não tem noção do quanto eu já tive insight te escutando. Né? Ele tem um curso de criatividade, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. O Murilo Gun foi o primeiro, que ele tem um curso de criatividade fenomenal, um cara muito inteligente. Eu escutei ele num podcast, se eu me lembro bem, no podcast do Thiago Nigro, que ele falou que ele, entre aspas, inventou o modelo do iFood. Vou explicar o porquê e vou explicar qual foi o erro dele. Só pela cara do Washington, acho que o Washington já conhece a história. Ele falou que ele entendeu essa necessidade, que as pessoas não gostavam de ligar para pedir comida, era chato, o atendente não escutava, o pedido vinha errado, era uma confusão, e ele inventou, entre aspas, um modelo do iFood, que você tinha que entrar no site, você fazia o pedido. Qual foi o erro do Murilo? A época que ele inventou isso. Não existia 4G, não existia smartphone, e as pessoas não acreditavam. E todo mundo não acreditava. O consumidor não queria entrar no site e o restaurante não queria entrar no site porque o cara estava ali no telefone. Então, olha só como são as coisas. A gente nem tinha combinado de falar de Murilo Gun aqui, tá, pessoal? Mas olha só, esse exemplo é fantástico. A época foi errada e ele não tinha a tecnologia adequada para colocar a ideia para frente, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Né? Então, eu sempre gravei essa história do Murilo Gun. Você pode ter tudo, pode ter a ideia, pode ter tudo, mas se você não tiver a tecnologia e não tiver a questão cultural bem feita, você não consegue ir, né? Você não consegue seguir adiante, não consegue seguir aí com o alcance aí dos seus objetivos. Fantástico aí sua citação do Murilo Gun, o Washington. Uma honra seria se ele escutasse aqui o nosso podcast. Sem dúvida, é uma pessoa inspiradora mesmo. Eu também, sempre que tenho oportunidade de ouvi-lo, eu gosto. É sempre um aprendizado. E de uma forma diferente, né? Ele traz com alegria, né? As transformações, os insights. É bem criativo. Eu acho que a criação do curso, né? Faz todo sentido, porque ele é uma pessoa muito criativa. Então, com certeza, ele consegue contribuir com insights. Eu não fiz o curso, mas tenho certeza que as pessoas devem sair com uma mentalidade transformada. Perfeito, pessoal. E nós, infelizmente, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do nosso podcast, CIOcast. Nesta edição, nós conversamos com o Washington Franco sobre transformação digital e quais são os desafios do CIO. Washington, agradeço a sua participação. Foi maravilhoso aqui o nosso bate-papo. Somou bastante aqui, tenho certeza que quem está ouvindo aqui esse episódio vai gostar bastante de escutar você com toda a sua experiência, todo o seu conhecimento aí, nacionalmente e até internacionalmente. Mais uma vez, aí, obrigado pelo convite, obrigado pela sua participação no nosso podcast, uma honra te receber. Bom, quem agradece novamente sou eu, a você, Sérgio, ao Stênio, por compartilhar conosco aí esse momento de conversa. Eu acho que essas conversas, elas sempre trazem frutos, né? Eu creio que, de alguma forma, a gente está ajudando quem vai ouvir, nos ajudando, até quando nós trabalhamos o tema, né? Porque por mais que a gente pense em algo, a mente ela é muito ampla, né? Então, dá essa oportunidade para a gente se transformar. Então, eu, sem dúvida, saio daqui com um aprendizado, né? A gente sempre evolui com isso. É muito bacana, então eu agradeço mesmo essa oportunidade. Estou à disposição, estou no LinkedIn, Washington Franco. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais, estamos lá à disposição para compartilhar ideias, ajudar uns aos outros. Isso aí. As redes sociais do Washington vão estar aqui na capa do episódio em algum lugar, pessoal. Vocês podem seguir lá o Washington, ele posta muito conteúdo bacana relacionado à tecnologia e inovação. Minha recomendação é seguir aí o Washington para ter acesso aí a todos esses conteúdos. Queria agradecer também o Stênio. Stênio, mais um episódio, estamos aqui, mais um episódio aí fenomenal.
Os episódios estão ficando cada vez melhores, né? Então, muito obrigado aí pela sua participação também. Com certeza, Sanzi. Muito obrigado também a você, né? E principalmente ao Washington. Washington, parabéns pela sua trajetória profissional. Muito obrigado pela sua participação no CIOcast e mais ainda por compartilhar conosco o seu conhecimento sobre o tema transformação digital. Muitíssimo obrigado. Isso aí. Também queria agradecer aí a você, ouvinte, herói brasileiro que escutou até aqui o final do episódio. Obrigado, até mais. Aguardamos vocês nos próximos episódios. Segue os nossos canais nas plataformas digitais, compartilha com os amigos. Nós estamos trazendo aqui gente com muita experiência, profissionais aqui com bastante bagagem para compartilhar conhecimento gratuito para todo mundo. Um abraço a todos, até a próxima edição. O podcast CIOcast é uma realização da Wiser Tecnologia, nosso querido patrocinador. Um forte abraço, pessoal, até mais.